Olá pessoal, tudo bem? Eu havia prometido falar para vocês sobre a portaria 400, mas nós temos uma história até chegar na portaria 400, tá bom? E é bom vocês conhecerem essa história para que não tenham dúvidas, né? E do que eu estou falando, que estão nas leis, certo? Tá? Dentro disso aqui das leis, é que eu vou explicar para vocês a portaria 400. Mas antes nós vamos ter que dar uma voltadinha lá atrás, tá? Em 1988, promulgou-se a Constituição Federal, onde criou-se o Sistema Único de Saúde. Tá? No capítulo 196, 197, 198 da Constituição Federal, foi definido as diretrizes do SUS, tá? Então o SUS nasceu em 1988 na promulgação da Constituição Federal. Ali foi o nascimento, a geração. Gerou-se o SUS em 88. Em 1990, 2 anos depois, regulou-se o sistema SUS, tá? Pela lei 8.080, a famosa 8080, de 19 de setembro de 1990. Detalhe: o presidente Collor, na época, tinha vetado uma série de coisas dessa 8080, mas derrubaram, tá? Senão o SUS estaria perneta hoje da maneira que o presidente Collor queria na época. E em 28 de dezembro de 1990, também a lei 8.142 veio dar toda aquela regulagem do Sistema Único de Saúde, o seu SUS, que você deve defender com unhas e dentes, tá? Mas vamos dar outra voltadinha no tempo. Antes da Constituição Federal, vocês ouviram muito falar em Santa Casa de Misericórdia. Legal. Por que existiam a Santa Casa de Misericórdia? Porque antes de 88, da promulgação da Constituição Federal, só era atendida nos pronto-socorro gratuitamente quem tinha carteira assinada, quem era trabalhador com carteira assinada. Então você ia lá no pronto-socorro, levava a sua carteira para justificar que você era um trabalhador registrado, senão você não era atendido. Você pode voltar que você não é atendido. Então, as freiras, a maioria da Santa Casa eram todas administradas por freiras, criaram a Santa Casa de Misericórdia. Olha o nome, Misericórdia. Por quê? Porque muita gente não tinha carteira assinada e não podia ser cuidada pelos pronto-socorros, onde era obrigatória a carteira assinada. Então recorriam a essa Santa Casa de Misericórdia, que era atendido lá gratuitamente também, entendeu? Então era assim: quem tinha carteira assinada era atendido no pronto-socorro pelo sistema, e quem não tinha, se não tivesse uma Santa Casa de Misericórdia, não era atendido. Então ele tinha que procurar uma Santa Casa de Misericórdia. Acho que todas as cidades quase devem ter tinha uma Santa Casa de Misericórdia. Em Taubaté tinha, certo? Eu fui atendido muitas vezes lá, desde quando eu era pequeno. Tá? Vocês entenderem então que como era antes. Antes, não é como é hoje, você chega lá e é atendido todo mundo. Não, era só quem tinha carteira assinada que era atendido gratuitamente. Quem não tinha carteira assinada não era atendido. Tinha que procurar uma Santa Casa de Misericórdia. Por isso que o nome é Misericórdia. Misericórdia, entendeu? Tá? Para a pessoa, para o ser humano, o cidadão poder ser atendido. Aí criou-se em 88, gerou-se o SUS, né? E nasceu na lei 8080 de 90 e a 8.142 de 90 também, certo? Tá? Aí nasceu-se o SUS. Maravilha! Sistema Único de Saúde, que vocês devem
lutar para que ele continue. Não deixa morrer não, que daí termina, daí vou dizer para você, toda luta foi em vão, mas não vai acabar não, nós vamos sempre lutar. Eu sei que todos precisam do SUS, todo é atendido pelo SUS. Só para ter uma ideia, um pronto-socorro numa cidade é porta aberta, ali atende pessoas com particular, que tem dinheiro, pessoas que têm plano, pessoas do SUS, o povo normal, atende todo mundo, a gente chama assim de porta aberta, entendeu? Tudo gratuito, tá? Certo? Então vamos lá então. Então deu para ter uma ideia mais ou menos como era antigamente, né, o sistema de saúde no Brasil e como ele é hoje. Ele foi gerado, né, na Constituição Federal de 88 e nasceu com a Lei 8080 em 1990. Muito bem, vamos chegar onde eu quero. Vai demorar um pouquinho, mas vamos chegar lá. A portaria 116, de 9 de setembro de 93, né, definiu-se órtese, prótese e bolsa de colostomia. Tá? Muito bem, em 93 definiu-se órtese e prótese e bolsa de colostomia. Apesar que na lei 8080 em 90 já especificava produtos de interesse para a saúde, órtese, prótese, bolsa de coletoras e equipamentos médicos, do bolsa coletora. E em 90 já definia que o Sistema Único de Saúde teria que disponibilizar órtese, prótese e bolsas coletoras, tá? Para colostomia. Em 93, na portaria 116, diz assim aqui: incluir no sistema de informações ambulatoriais do Sistema Único de Saúde, o SUS, a concessões dos equipamentos, órtese, prótese e bolsa de colostomia, constante no anexo. Então, em 93, já definia que você, ostomizado, teria direito, pelo Sistema Único de Saúde, de receber as suas bolsas de colostomia. Não definia quantidade, não definia e também não existia os materiais adjuvantes, certo? Beleza? Entendeu? Lá atrás já era definido que a bolsa de colostomia era direito seu, pelo Sistema Único de Saúde. Muito bem. Vamos caminhando mais um pouquinho, tá? Em 2004, 93, tá? Em 2002, o presidente Lula tomou posse, se eu não me engano, e o vice dele era o senhor José de Alencar, um empresário da área têxtil de Minas Gerais, vice-presidente, e era um homem que lutava contra o câncer. Ele era um guerreiro mesmo, certo? Até que no ano de 2003, 2004, no comecinho dele, tá? O José de Alencar teve que colocar uma bolsa de ostomia. 2004. E aí foi levado a ele, lógico, todas as demandas dos ostomizados do Brasil e tal, e ele escreveu um bilhete. Eu tenho esse bilhete, uma cópia dele, né? Ele mandou lá um documento oficial da vice-presidência para o ministro da Saúde, dizendo assim: atendam esse pessoal porque eu sou um deles. Isso é história. José de Alencar, em 2003 ou comecinho de 2004, escreveu um texto e mandando para o secretário, o ministro da Saúde, dizendo assim: atendam esse pessoal porque eu sou um deles. Eu sou um deles, eu sou ostomizado como eles. Logicamente, a Abrazo na época estava já se movimentando junto ao José de Alencar, trabalhando lá junto, né, cobrando alguma coisa e tal. E
Em 2004, regulamentaram a Lei 5.296, onde acrescentaram a ostomia como deficiência. Tá? Isso tudo graças ao empenho do senhor José de Alencar, tá? E um trabalho muito grande feito pelo Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, Abrazo, eu não posso omitir isso aí, tá? Aí conseguiram regulamentar a 5.296, incluindo a ostomia como deficiência. Muito bem, olha só. Sistema SUS, bolsa coletora, né? O SUS fornecendo, e a ostomia como deficiência, 2004. Maravilha! Vamos caminhando. Não quero deixar nada para trás. Em 2009, né? Criou-se a Portaria 400, em 16 de 11 de 2009. Lá, regulando, né, os atendimentos, as equipes multiprofissionais, para poder atender um ostomizado, e também os quantitativos, e acrescentaram os adjuvantes que não existiam no sistema. Nas leis não mencionava adjuvantes, tá? Então, regulamentou-se, né, através da Portaria 400, né, toda a estrutura necessária para atendimento da pessoa com deficiência, ostomizado, e os quantitativos e tipos de material e tal, e os adjuvantes. Muito bem, em 2009 nós fomos agraciados com a Portaria 400. Todo mundo ficou feliz. E, inclusive, a presidente da Abrazo, na época, enviou a todas as associações filiadas um questionário, né, que eu tenho aqui guardado, solicitando umas perguntas, o que a gente queria, quais são nossas dúvidas sobre a Portaria 400. Então, todo mundo lá, na época, colocou suas dúvidas e tal, e tal, tal. E teve uma pessoa, que não foi eu, tá? Escreveu assim, perguntou assim: presidente, quem estipula a quantidade de placa e bolsa que iremos receber? A quantidade será suficiente? Resposta: será a quantidade máxima da Portaria 400, portanto, solicito leitura profunda da Portaria 400. E ela continua: pela minha vivência de 30 anos na Abrazo, a quantidade descrita na Portaria 400 é suficiente para a maioria das pessoas ostomizadas do Brasil. Aí eu vou dar uma paradinha aí. Quando a Portaria 400 foi elaborada, né, chamaram a representante dos usuários do Brasil e também uma estomaterapeuta, que não me lembro o nome dela agora aqui. E perguntaram para a presidente da Abrazo. A quantidade não estava estipulada. A presidente da Abrazo definiu que 10 bolsas máximo por mês é suficiente para você. Tem que ser dito. A verdade tem que ser dita. Não adianta a gente esconder. Não adianta a gente falar assim, não, a Portaria 400 é maravilhosa, mas quem definiu o quantitativo da Portaria 400 não foi você, ostomizado, não foi perguntado para você, não foi visto se a pessoa é íleo, é cólon, é uro, se tem o estômago retraído, se tem o estômago prolapsado. Não foi visto nada disso aí. Ela, na experiência dela, ela é íleo. Ela é íleo. Disse que aquela quantidade estipulada, né, estipulada, porque ela ajudou a estipular aquela quantidade, que perguntaram a ela qual é a quantidade ideal para que o ostomizado tenha dignidade. Ela falou 10 bolsas por mês, porque eu uso 10 bolsas, dá para mim tocar direitinho. Então ela pegou ela, como 30 anos de experiência na Abrazo,
e definiu hoje que é o Brasil todo, e nós vivemos nessa luta, certo? Difícil viver com 10 bolsas. E outra coisa mais grave ainda, tá? Máximo 10. Quando você tem uma portaria onde estipula máximo 10, então se você der 2 bolsas, der uma bolsa e 10 bolsas, está dentro, cumprindo o que determina, máximo 10, tá? Se ela fosse um pouquinho mais inteligente, que hoje eu digo isso, que na época eu não tinha uma visão que eu tenho hoje, né? Ela poderia colocar mínimo 10. Não tá bom não. Deveria ser mínimo 10, máximo 20. Então mínimo 20, máximo 30. Poderia, porque ali era a hora, aquele momento era a hora de definir, tá? Então ficou máximo 10. Se você pegar a portaria 400 e no anexo 2, você vai ler lá os quantitativos das bolsas, tá? E aí entrou os adjuvantes. Maravilha! Hoje nós temos regulado por uma portaria os adjuvantes, que antes não existia uma lei que especificasse o adjuvante. Beleza, maravilha, fantástico. Só que nos adjuvantes também houve uma falha, um erro gravíssimo. Lá diz 1 pó por mês. 1 pó ou uma pasta ou um spray ou uma placa protetora de 10 por 10, 15 por 15, 20 por 20 e tal. Ou, então, se você tem problemas de estômago retraído, com ferimento, com lesão na pele, você vai receber, você escolhe, você recebe um pó para você curar a lesão, ou você recebe uma pasta para você vedar o seu estômago e continuar com a lesão lá, certo? Tá? Poderia ser o kit, um pó, uma pasta, um spray, certo? Tá? Mas não, ou é para economizar financeiramente. Aí deixou a cargo das enfermeiras responsáveis pelos programas de ostomia. Você chega lá, você tem pó? Não. Você tem pasta? Não. Você tem spray? Não. Certo? Então não tem nada. Então, dificilmente você vai encontrar num programa de ostomia, tá? Não estou falando que todos são assim, mas 90% dos programas de ostomia do Brasil são assim. 10% se salva porque tem uma estrutura melhor, tem uma enfermeira que ela é humanizada, e ela vai entender, olha, você está com um ferimento, você está com uma lesão, você precisa, o seu estômago é retraído, está aqui o pó, está aqui sua pasta, para você proteger sua pele, está aqui o seu spray barreira. Mas não é assim não, tá? Isso aí dificilmente você vai conseguir isso aí. Pode até fazer uma pesquisa no Facebook e ver quantas pessoas no Brasil ostomizadas recebem mensalmente um pó, ou uma pasta, ou um spray. Tá? Quem quiser pode fazer a pesquisa, vocês vão ver que eu estou falando para vocês. Isso é vivência. Muito bem. Então a portaria 400 deveria ser assim, mínimo 20, máximo 30, o kit de pó, pasta e spray, uma placa protetora necessária, tá? Certo? Isso seria suficiente para a gente tocar nossa vida. Aí, beleza, estou entendendo, né? A portaria 400 poderia ser bem diferente. Aí eu questionei a portaria 400. Inclusive até postei agora aqui na minha página lá sobre uma comparação entre o celular tijolão, né? Todo mundo já usou tijolão antigamente, né? E o celular de hoje. A tecnologia avançou, então você deixou o tijolão de lado e começou a usar uma nova tecnologia para você poder ter uma vida social aí, que ajuda o profissional. Então, só que a portaria está parada no tempo, né? A portaria para mim é o tijolão, de 2009, parado lá. Ela não evolui, tá? Aí, vamos caminhando, eu recebi
fiquei maravilhado com as diretrizes da atenção da pessoa com ostomia. Muita coisa, maravilhoso, tudo que está aqui, e pega todas as ostomias. É um aperfeiçoamento, porque a portaria 400 só fala sobre colostomia, ileostomia e urostomia. E aqui abre tudo, abre para cistostomia, aí pega aparelho respiratório, né, traqueostomia e tudo, todas a jejunostomia e vai embora, entendeu? Maravilhoso isso aqui, tá aqui, diretriz. E as diretrizes estão aqui. Não sei em que pé que está isso aqui. Isso aqui estava sendo elaborado, deve estar sendo ainda, não sei, pela Abrazo, pela Sobeste, por grandes enfermeiras estomoterapeutas do Brasil, todas imbuídas em dar, em especificar, montar uma diretriz de atendimento, tá? Tá aqui. Eu li inteirinho isso aqui. Achei maravilhoso. A descritiva, os cuidados. Mas nenhum momento aqui falaram sobre a quantidade de bolsa de ostomia, sobre os materiais adjuvantes. Nenhum momento falaram aqui. Eles podem até entrar com isso aqui, montar, sair uma nova portaria, mas o seu adjuvante continua escasso, a sua bolsa continua máximo 10 por mês, quando eu tiver. Tá bom? Vamos continuar? Vamos continuar. Não terminou não. Voltando um pouquinho para você entender, eu lembro quando eu ostomizei em 2002, aí em 2005, 2006, né? 2005, 2006, eu nem sabia que tinha aprovado a Lei 5.000, porque não tinha divulgação, né? Eu ia lá no meu programa de ostomia e eu pegava 10, 15, 20 bolsas por mês, faltava eu ir lá buscar mais 10. Sempre tinha bolsa. Na quantidade que você deseja, que você necessitasse. Olha, ô, enfermeira, eu tive uma diarreia grave, estou fazendo quimioterapia, minhas bolsas acabaram, assim, tem mais aqui. Hoje não é assim não. Hoje não é assim não. Se você pegar 10 bolsas e falar que está fazendo quimioterapia, teve uma diarreia, a enfermeira fala assim, não tem mais, se vira. Então, né? Por que era antes daquela maneira e hoje é assim? Vocês entenderem. Em 93, na portaria 116 de 93, estipulava órteses e próteses e bolsas coletoras. Então o governo liberava o dinheiro de órteses e próteses e bolsa coletora, dinheiro carimbado para bolsa coletora e carimbado para órteses e próteses. Então, se exemplo, se o governo liberasse 100 mil reais, não é isso, 100 mil reais para comprar bolsa coletora, aquele dinheiro era carimbado. Você teria que comprar 100 mil reais de bolsa coletora. Não dá para você comprar menos e esse dinheiro desviar o restante para outra finalidade, porque era dinheiro carimbado, exclusivo, dinheiro exclusivo para a bolsa coletora. Isso em 93. Quando criaram a 400, o dinheiro foi, órtese e prótese, foi feito num pacote só, todo mundo junto e feliz, né? Lógico. Órtese, prótese, bolsa coletora, num pacote só. Diluiu tudo ali dentro. Então, não era mais carimbado tal valor para a bolsa coletora e tal valor para órtese e prótese. Te deram uma portaria e tiraram alguma coisa. Não, ninguém faz nada para perder, né? Só faz para ganhar. Então a nossa maior luta é essa: dinheiro não é mais carimbado, dinheiro vem, se vem 50 milhões para órtese e prótese, você não sabe quanto eles vão comprar de bolsa coletora, porque não especifica, não está carimbado mais. Então o governo do estado fala, bem, eu preciso comprar tal, mas ele compra menos ou uma qualidade inferior,
tá? Para a gente economizar, para a gente gastar esse dinheiro em outras coisas. Então hoje é assim, e não era antigamente. Só para você entender como é que é complicada a situação. E para a gente reverter isso aí, vai dar um trabalho danado, muito trabalho, tá? Isso aí entra numa esfera que foge de toda a alçada nossa aqui embaixo. Mas vamos continuar para você só entender um pouquinho mais. Em 2012, regulamentaram a Lei 12.738, no dia 30 de novembro de 2012, obrigando os planos de saúde a fornecerem o material de ostomia. Parabéns! Então, aqueles ostomizados que tinham plano de saúde estavam também cobertos por uma lei federal que garantia a ele isso. E o plano começou a comprar os materiais. Olha, eu preciso de 30 bolsas, comprar 30 bolsas, eu preciso de 40, comprar 40, comprar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí o plano, logicamente, ninguém quer perder dinheiro, porque cada ostomizado com um plano de saúde é prejuízo. Às vezes o cara paga 800 pau por mês de plano de saúde e recebe só de material 2.500 por mês. Então o plano está no prejuízo aí, certo? O que fizeram? O que o plano fez? Trouxe a portaria 400 para dentro do plano. Falou, agora nós vamos liberar, também eu estou falando isso aí, mas não vamos generalizar, tá? Tem planos muito bons que dão a quantidade que o cara precisa. Agora, os outros planos, vou dizer para você, trouxeram a portaria 400 e estão dando aquele que especifica a portaria. Somente o que especifica a portaria, a quantidade que especifica a portaria. Mais outra cacetada na cabeça do ostomizado, tá bom? Com plano de saúde e sem plano também por causa da portaria e com plano também por causa da portaria. Então você vai ver que a portaria precisa ser atualizada. A portaria precisa ser atualizada, ela precisa mudar o quantitativo. Em vez de máximo colocar mínimo 20, tá? Aí o máximo vai até quando quiser, mas o mínimo é 20, garante 20 para você. E nos adjuvantes acrescentar o spray removedor, que é fantástico, entendeu? Ajuda muito a qualidade de vida customizado. O equipamento de irrigação, que não consta na portaria, tá? Então, e outros, o anel moldável, o anel convexo, e você vai por aí afora, o desodorante, desinfetante, desodorante, lubrificante e desodorante, e que coloca dentro da bolsa, e outros adjuvantes que existem aí, tá? O sachê, gel, para ilho, né? E tal, e vai, e nada disso consta. Então precisa fazer essa atualização, deixar o tijolão de lado e entrar no smartphone, sei lá, que esse é o nome, com todas as tecnologias, né? Precisamos fazer isso aí também. Tudo evolui nesse mundo, tá? E nós também precisamos trabalhar para que haja uma evolução na portaria 400 para que a gente possa ser resguardado por ela. Tá? Ainda bem que em 2015, no dia 6 de julho de 2015, foi regulamentada a Lei 13.146, está aqui comigo, 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei, ela traz alguns detalhes importantes para a pessoa com ostomia, porque é a pessoa com deficiência. Se a 5.296 considerou você pessoa com deficiência, você entra nessa lei aqui, tá? Então nós temos aí os mais importantes que eu gosto de frisar aqui, que é o artigo o artigo 26, o artigo 22, certo? Que garante alguma proteção a nós, tá? Se você é ofendido, humilhado ou passado por um processo psicológico negativo dentro de alguma instituição pública ou privada, você pode denunciar, e a lei garante para você isso aí, tá? Pode chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, abrir um processo contra a instituição ou a empresa, o que você entender, certo? Ainda garante isso aqui. Muita gente está aplicando isso aqui, certo? Olha, eu fui lá pegar material, fui ofendido, humilhado pela enfermeira.
O dia que nós fizermos cumprir as leis, os nossos direitos, nós vamos melhorar. O pessoal vai embora cabeça abaixo, quietinho. Não, você tem direitos. Você pode denunciar isso aí no Ministério Público, certo? Tá? E a instituição, ela vai pagar caro por isso aí, tem que ser respeitado. Certo? Então nós falamos sobre a criação do SUS, Sistema Único de Saúde, as diretrizes, e tudo fomos caminhando até aqui. Então, muito obrigado, eu espero ter ajudado um pouquinho vocês. Eu estudo muito isso aqui, eu procuro conhecer tudo que está acontecendo dentro das leis com a gente, certo? Dentro das leis, eu procuro conhecer para me poder falar aquilo que realmente está ocorrendo. Tá? Muito obrigado, fiquem com Deus, eu espero ter ajudado vocês, que esse vídeo seja guardado. Eu vou guardar esse vídeo, porque isso aqui, quando houver uma mudança, eu volto a falar sobre a Portaria 400, certo? Eu sempre defendi uma mudança da Portaria 400 e sempre fui mal compreendido pelas as associações do Brasil, achando que eu queria o fim da Portaria 400. Eu não quero o fim da portaria, eu quero que ela seja melhorada. E para isso, para nunca mais nós termos problemas com a Portaria 400, além de fazer a mudança que eu quero que faça, que eu quero, que você também deseja que seja feita, porque vai melhorar a sua vida, a criação de um projeto de lei federal que regule os materiais de ostomia, lei federal. E para isso, precisamos do apoio de deputados federal para poder trabalhar num projeto de lei e que venha realmente contemplar a nossa patologia com dignidade, autoestima e respeito, somente em lei federal. Porque uma portaria, para vocês entenderem agora, finalizando, uma portaria é uma recomendação. Recomendo que, e uma lei é uma determinação. Entendeu? Enquanto nós estivermos nessas recomendações, aonde os gestores dos programas de ostomia fazem o que querem, né? Você, dentro de uma lei que determina, certo, que seja feito assim, você muda todo o quadro. Então nós precisamos disso aí, é trabalhar para que seja criado um projeto de lei lá no Congresso Nacional, certo? Para que se transforme em lei os direitos da pessoa com ostomia. Tá? E aí pode até entrar com as diretrizes que esse grupo de especialistas estão elaborando para essa lei. Que ali está completo e abrange todas as ostomias, né? Tá? E aí sim nós vamos ter eu não digo nós, que eu não vou estar aqui presente, muita gente não vai estar presente quando isso aí quando ocorrer, né? Mas os novos ostomias que estão chegando, eles vão ser respeitados, tratados com dignidade, com qualidade de vida, entendeu? Tá? E por aí é fora, tá bom? Muito obrigado a vocês, eu sei que esse vídeo vai encher o saco de algumas pessoas, vai esclarecer outras. Isso aqui é uma aula, gente. Isso aqui é uma explicação, e baseado em leis. Ninguém está aqui dizendo por boca. Eu tenho aqui, eu comprovo tudo e provo tudo que ele fala aqui através das leis. Tá bom? Muito obrigado, um abraço forte. Fiquem com Deus.